Bem-vindos a mais um Autárquicas 2021, o programa da Rádio Felgueiras de entrevistas aos cabeças de lista à Câmara Municipal de Felgueiras. Connosco hoje em estúdio temos Vítor Vasconcelos, o cabeça da lista da coligação Juntos por Felgueiras, PSD-PPM, tem 51 anos, é técnico de CAD/CAM e natural de Airães. Vítor Vasconcelos, obrigado por estar aqui presente para esta nossa entrevista. E a primeira questão tem a ver com aquilo que são as motivações que estiveram na origem da candidatura à Câmara Municipal. Quais são as principais? Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite e uma saudação muito especial a todos os ouvintes da Rádio Felgueiras. As motivações, fundamentalmente, é um desafio que encaro de uma forma muito pessoal, com um grande sentido de responsabilidade, consciente dos desafios que esta candidatura agrega. Mas também é um desafio que eu agarro com muita paixão, com muita emoção, por amor à minha terra, e vou procurar, dentro das possibilidades, procurar implementar em conjunto, em equipa, toda uma série de projetos, ambições, que pessoalmente entendo que são profícuas e vantajosas para Felgueiras. Além do mais, esta é uma obrigação cívica e partidária, enquanto coligação partidária que junto ao PSD e o PPM, de facto sermos um projeto alternativo, de apresentar ao eleitorado um outro caminho para o Concelho de Felgueiras, que tenha uma oportunidade de escolha diferente do atual caminho que se assumiu no último mandato, e que seja fundamentalmente, e eu espero bem que seja, uma lufada de ar fresco de ideias, de rostos, que envolva todos os felgueirenses. Além do mais, há aqui uma preocupação clara de tentar afirmar Felgueiras para além dos limites territoriais do nosso Concelho, afirmá-lo ao nível do Tâmega e Sousa, afirmá-lo ao nível da região norte, afirmar convictamente a regionalização como um paradigma de qualidade para o nosso Concelho e para os nossos concidadãos, e de facto que gostaríamos que este de facto fosse uma oportunidade para afirmarmos um projeto em que Felgueiras fosse uma referência no empreendedorismo, nas questões ambientais, na questão da cultura, na questão da juventude, no enquadramento de apoios de novos fundos comunitários e do PRRR, e tentar aproveitar e catapultar para o Concelho de Felgueiras muitos desses investimentos. No plano dessas ideias de que falou, o que é que no fundo distingue, portanto, a candidatura da coligação Juntos por Felgueiras, que encabeça das demais? Em primeiro lugar, tenho que cumprimentar todas as outras candidaturas e afirmar o meu respeito pela coragem de se apresentarem ao eleitorado, e eu penso que vamos ter um debate muito digno, de uma forma muito civilizada e respeitosa, na diferença de opiniões. Felgueiras só sai engrandecida com essa postura. Fundamentalmente, nós queremos uma Felgueiras para todos, numa lógica de coesão territorial, de abrangência de toda a população, que esteja assente fundamentalmente em três pilares: a questão da valorização do território, as nossas pessoas e a nossa economia. Nós temos que assumir com rigor a gestão das contas públicas, não podemos claramente hipotecar o futuro das gerações vindouras e dos futuros autarcas que vão liderar este município, e de facto temos que evitar recorrer ao endividamento sistemático para fazermos obra aqui no Concelho de Felgueiras. É importante que saibamos suster o aumento vertiginoso que temos assistido com as despesas correntes que o município tem tido, e temos que, sobretudo, e eu acho que isso é importante, é trabalhar em parceria, envolver toda a população, envolver as nossas instituições, as nossas associações, e de uma forma muito agregadora, tentar trabalhar as melhores ideias para o Concelho de Felgueiras. Relativamente ao atual Executivo, estou convicto que nós seríamos capazes de gastar menos e melhor para áreas que consideramos muito descuidadas. A questão dos resíduos sólidos urbanos, é importante fomentar novos modelos, nomeadamente no que diz respeito à separação dos lixos e à recolha seletiva dos lixos. Acho que era importante nós, na questão do claro degradar das nossas estradas, termos uma postura muito mais interventiva. Porque não aquele 1,5 milhão que nós recebemos todos os anos do imposto automóvel, aplicá-lo na valorização
das nossas estradas. Pronto, eu acho que há aqui diferenças que de facto nós vamos acentuar e vamos implementar. Todos os candidatos têm um projeto político. Vítor Vasconcelos, quais são, no fundo, as linhas mestras do seu projeto político? Nós temos vindo a apresentar já ao longo dos tempos algumas ideias. Sobretudo temos tido a preocupação de ouvir as instituições, os empresários, as associações, todo e qualquer contributo dos felgueirenses. Temos praticamente concluído o nosso compromisso político, que vamos assumir no início de setembro, mas sobretudo queremos um concelho que seja bom para viver, para trabalhar e sobretudo que fixe os jovens. Para viver, já aqui falei, é necessária a requalificação da nossa rede viária, com infraestruturas condignas e a nível do saneamento, a nível do gás canalizado e sobretudo e cada vez mais com uma preocupação acrescida na questão das redes das águas pluviais, neste enquadramento das alterações climáticas. Obviamente que teremos uma preocupação na criação de zonas de lazer verdes, na envolvência dos nossos agregados urbanos, nos nossos centros urbanos, não só em Felgueiras, mas também na Vila de Barrosas, na Lixa, na Longra. É importante que a qualidade de vida se assuma na proximidade com a natureza e sobretudo com os nossos recursos hídricos. Estamos de costas voltadas para o Rio Sousa, para o Bizela. É importante que a população cada vez mais se sinta enquadrada com este valiosíssimo património natural que nós temos. Há aqui uma aposta clara que é um pavilhão multiuso que seja um espaço onde, de uma forma sistemática, se realizem eventos culturais, de música, de teatro, de cinema, ao mesmo tempo eventos esportivos, onde se promovam novas modalidades, eventualmente que tenhamos felgueirenses nos Jogos Olímpicos em Paris em 2024 e eventualmente até em 2028, e que seja ao mesmo tempo um espaço físico onde os nossos produtores possam mostrar o seu vinho verde, os seus bordados, a questão dos componentes para o calçado. É importante que seja um espaço vivo, dinamizador e que agregue toda uma série de atividades. Obviamente também temos aqui uma preocupação, ou vamos ter uma preocupação de valorizar o nosso património natural, religioso, monumental, e é importante que cada vez mais criemos passadiços, apostemos no pedestrianismo, e é importante aqui um projeto que eu acarinho com muita ambição e muita paixão, que é a ligação, por exemplo, dos passadiços de todos os monumentos da Igreja do património da Rota do Românico, a começar em Airães, passando por Sousa, por União, para atrair e para cativar as pessoas e promover o nosso património. A questão do trabalho é fundamental, a competitividade fiscal, captar investimento, isentar de impostos, de facto, as empresas que promovem a economia circular e apostar no emprego qualificado e afirmar a marca do calçado de Felgueiras como uma marca europeia e afirmá-la ao mundo. É importante aqui criar sinergias entre as empresas, entre a CIM, entre o ensino superior, para de facto vermos o que é que a nossa indústria do calçado precisa, e mais do que tudo é preciso fixar aqui a nossa população. Temos que apoiar o arrendamento jovem, temos que incentivar fiscalmente a construção amiga do ambiente, as passive house, as habitações que de facto são ambientalmente sustentáveis. Tem que ser cada vez mais uma nossa preocupação e temos que em conjunto promover a reabilitação dos muitos e inúmeros edifícios devolutos que se encontram por esse concelho, nomeadamente na questão da isenção do IMI. É fundamental trabalharmos essa matéria e fundamentalmente é criar um concelho que que ramifique todas as freguesias, todos os centros urbanos, criar aqui toda uma espécie de centralidades e mobilidade em todo o concelho, nomeadamente no que diz respeito aos transportes públicos. É fundamental que haja transportes públicos ao fim de semana, que liguem Felgueiras à Lixa, Barrosas à Longra. Fundamentalmente são esses os nossos 3 vetores de trabalho. Qual é a obra, projeto ou ideia que considera de maior relevância nesta candidatura? Eu gostaria de destacar alguns equipamentos, como eu já disse aqui. A questão dos parques urbanos para mim é fundamental, não só na envolvente da cidade de Felgueiras, mas também na cidade da Lixa,
na Longra e em Barrosas. É importante que haja aqui uma interligação de espaços verdes por todo o concelho, não centralizamos o investimento apenas aqui na cidade de Felgueiras. A qualidade de vida manifesta-se na proximidade com a natureza, está comprovado, e de facto nós temos que ter essa preocupação. E quanto mais Felgueiras tem potencialidades na sua zona sul, na envolvente da Escola Secundária de Felgueiras, na zona da Gandra, para criar aí uma boa zona de verde, onde as pessoas possam desfrutar de momentos de lazer, mas também de momentos de cultura. A Lixa tem uma mata do Seixoso que é fantástica e tem que ser trabalhada de uma forma intermunicipal e de uma forma muito marcada para devolver aquele espaço à população, e eu estou certo que de uma forma concertada com a Amarante e até com o Celurico de Bastos conseguiremos potenciar toda aquela mata, eventualmente até para os esportes radicais. A zona da Longra tem todas as condições para ter um parque de educação ambiental, um parque biológico, no interface do Rio Sousa e mesmo da autoestrada, tem todas as condições para se afirmar, e Barrosas também, em Monte Santana, tem que se afirmar como um espaço complementar da Vila Urbana. Já aqui falei da questão do multiuso, é fundamental termos um espaço onde possamos agregar atividades culturais, atividades esportivas, atividades económicas para promover o nosso concelho. A questão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão é fundamental, porque nós queremos uma cidade académica, que Felgueiras se afirme como uma cidade académica que atrai juventude e fixa a juventude. É importante que tenha eventualmente novas condições físicas para albergar ainda mais jovens a vir para Felgueiras. A questão da zona empresarial da Lixa é extremamente importante enquanto laboratório de ideias, no interface com a Amarante, e mesmo em Barrosas criar um outro laboratório de ideias com um interface com Bizela. O laboratório de ideias é uma oportunidade para os jovens criado pela Câmara Municipal em parceria com as associações setoriais, com os empresários, em que se fomente o empreendedorismo e, sobretudo, se procure fixar os jovens tão bem qualificados que, de facto, nós temos, mas que têm que procurar outras oportunidades de emprego fora do concelho, na área metropolitana do Porto, em Lisboa e, eventualmente, até no estrangeiro. Seguimos então para outro aspecto desta entrevista, tem a ver com as políticas direcionadas mais em concreto para as pessoas, políticas que são, como se sabe, muito valorizadas pelos eleitores. Quais são as principais, Vítor Vasconcelos, em relação à sua candidatura naquilo que concerne a três grupos, digamos assim, crianças, jovens e idosos? Eu acho que Felgueiras tem que ser amiga das pessoas. E o município tem que estar disponível para aquelas pessoas que estão em fragilidade. É importante manter os apoios sociais, mas sobretudo é importante envolver, trabalhar em rede com todas as instituições, com as IPSS que já estão no terreno, e fundamentalmente chamar também à liça ao trabalho em conjunto todas aquelas associações que de uma forma formal ou informal promovem a solidariedade, uma casa amiga, a Juventude Mariana Vicentina. É importante trabalharmos em rede para conseguirmos alcançar as necessidades de todos, chegar às necessidades de todos os felgueirenses que de facto precisam do apoio. É importante que aqui haja apoios escolares fundamentais para combater o abandono escolar e para tentar fixar aqui a nossa população jovem, nomeadamente se outros municípios conseguem oferecer transportes escolares gratuitos, nós também temos capacidade para o fazer aqui no Concelho de Felgueiras. Tem que haver uma política de juventude muito precisa, não uma política para a juventude, que a gente sirva, olha, escolham aqui este menu, querem esta ou outra atividade. Eles têm que fazer parte dessa política da juventude e tem que estar assente em três pilares fundamentais, que é a questão da educação e informação, que tem que estar articulada com as necessidades das nossas empresas, a questão do emprego, um emprego qualificado, e nós temos que ser capazes de cativar empresas ou indústrias para virem para Felgueiras, mas sobretudo sensibilizar o ensino para as necessidades da nossa indústria e, sobretudo, uma política de habitação e qualidade de vida que fixe a população, quer na questão do arrendamento jovem, que tem que ser apoiado e tem que ser regulamentado, quer na questão da aquisição própria de habitação. Tem que haver aqui uma isenção do IMT para os jovens casais, claramente. Nós recebemos cerca de 1,5 milhões de euros por ano de IMT, tem que ser aplicado na habitação para os jovens. Acho eu que é mais que evidente nessa matéria. Também sou muito sensível às questões, às pessoas que sofrem, por exemplo, de doenças raras, de deficiência.
E será uma aposta nossa ter, de facto, um provedor da deficiência que ouça pelo menos essas pessoas, procure soluções e procure implementá-las em tempo real no Concelho de Felgueiras. E, obviamente, que não posso deixar de referir aqui os cuidados e ações para cuidar e proteger os nossos animais, não só no centro de Felgueiras, mas também agregados a todos os outros centros urbanos do Concelho de Felgueiras. O que é que a sua candidatura se propõe fazer, no fundo, para estimular o investimento no Concelho, a promoção da terra no país e para também criar condições para a fixação da população, sobretudo os mais novos, sim. no Concelho? Quais são as propostas? Eu acho que neste momento nós temos que captar investimentos baixando a carga fiscal para as novas empresas, sobretudo nas áreas tecnológicas, nas digitais e da área ambiental. É importante também, por que não, seduzir empresários felgueirenses de sucesso que se tenham afirmado para além das fronteiras do nosso concelho e que façam de facto aqui um investimento sentimental em Felgueiras. É importante que nós nos afirmemos e apoiemos o calçado. É inegável que o sucesso económico-social do Concelho de Felgueiras depende da indústria do calçado e é importante que estejamos aliados, trabalhemos em rede, em conjunto com as empresas de calçado e afirmemos uma marca, que é a marca do calçado de Felgueiras, de uma forma muito convicta, porque não, com o multiuso, criar uma Feira Nacional de Calçado, de uma forma bianual, para os homens dos componentes de calçado. É importante também aqui criar e complementar tudo isto com os tais passadiços, com os trilhos, com o enoturismo, com o turismo religioso, com os espaços verdes que vamos criar. Isto tem que funcionar tudo em rede. Obviamente que teremos que ter um cuidado muito grande no desenvolvimento das zonas industriais ou empresariais, quer de Revinhado, quer de Cabeça de Porca, mas como eu já disse, apostar também no interface com o Amarante e criar uma zona específica de acolhimento de empresas na zona da lixa é fundamental. A lixa perdeu centralidade nos últimos anos, é preciso devolvê-la e obviamente, como eu já disse aqui, as novas instalações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão é um orgulho para nós termos uma instituição do ensino superior aqui, temos que acolhê-la, temos que apoiá-la e temos que dinamizá-la. Três linhas essenciais, Vítor Vasconcelos, do seu manifesto, daquilo que propõe aos eleitores em áreas tão diversificadas como a juventude, o desporto, o ambiente, lazer e urbanismo. Eu, na questão do desporto, eu acho que é fundamental, até porque estamos num período em que vamos assistindo aos Jogos Olímpicos. É importante apostar, francamente, no desenvolvimento das novas modalidades, em articulação com as escolas, no que diz respeito ao desporto escolar, com as diversas federações e associações e obviamente até com o Comitê Olímpico, criar aqui um projeto específico de desenvolvimento de novas modalidades no Concelho de Felgueiras. Acho que o conseguimos fazer e aproveitar todo o dinamismo que o pavilhão multiusos vai criar nessa matéria. Obviamente que teremos que criar equipamentos centralizados por todo o Concelho, teremos que ter uma especial atenção à envolvente desportiva do Estado de Machado, Dr. Machado Matos e o Sr. do Amparo na Lixa. Teremos que apoiar os nossos atletas que de facto se afirmam de uma forma pessoal para que de facto atinjam os seus objetivos. Na questão do ambiente, nós temos falado muito de ambiente, é importante cada vez mais a questão da sustentabilidade. Teremos que pensar Felgueiras a longo prazo. Como eu já disse aqui, estamos de costas voltadas para o rio, para todo o seu património e a água dos rios é sinónimo de vida e de facto nós temos que apostar na sustentabilidade económica porque temos que entregar um território melhor do que aquele que encontramos às gerações vindouras. É uma obrigação nossa, sobretudo num panorama que se agrava de alterações climáticas. Acho que é importante que Felgueiras também dê o seu contributo para que, de facto, normalizemos esta situação dentro das nossas possibilidades. A questão do Seixoso, por exemplo, para mim é fundamental na zona da lixa e como eu já o disse e já o dissemos em Assembleia Municipal, somos contra a exploração do lítio, por exemplo, na zona do Seixoso, tem que ser salvaguardado para outros efeitos, para desportos radicais, para zonas de lazer, para zonas de descanso, para zonas de cultura. E na questão do urbanismo, obviamente que, e complementando um bocado esta questão do ambiente, temos que valorizar os corredores verdes do Concelho de Felgueiras. E sobretudo os seus recursos ribeirinhos. A questão do PDM, por exemplo, nós temos que ter sessões
claras para saber o que é que queremos para o território, para o que é que não queremos. Temos que abrir à sociedade nas mais diversas questões, até que ponto o PDM vai influenciar as nossas questões culturais, sociais, ambientais, e é importante que não fique estanque e fechado em quatro paredes, sem debate. E eu acho que essa será uma preocupação, é de facto de rever o PDM de uma forma muito abrangente, muito discutida, e colhendo todos os contributos da sociedade civil. Em relação àquilo que será a sua relação se for eleito Presidente de Câmara com as instituições, com os clubes, as associações, o que é que os felgueirenses podem contar? Eu acho que a minha experiência autárquica diz-me que o trabalho em rede funciona muito bem, em parceria. A Câmara Municipal não pode ser impositiva de políticas esportivas, culturais, sociais, mas, sobretudo, tem que procurar envolver esses parceiros, essas instituições e trabalhar em rede, de uma forma continuada, de uma forma sistemática, de uma forma a médio e longo prazo, com objetivos bem delineados na questão do ambiente, na questão social, na questão desportiva e na questão cultural. É importante que saibamos assumir que, de facto, nós temos boa prata da casa aqui no território, que saberemos trabalhar, obviamente que procuraremos as sinergias exteriores que nos possam ajudar, quer a nível das universidades, quer a nível das mais diversas entidades, nomeadamente Rota do Românico, e eu acho que é possível, de facto, criarmos em conjunto aqui uma boa agenda cultural, uma boa agenda desportiva, que não seja pontuada por uma outra manifestação, mas de uma forma permanente, quase anual, envolvendo também, por exemplo, as comissões de festas, das Vitórias, do Espírito Santo de Barrosas, dos 23, do São Pedro. Tem que ser momentos culturais que nós temos que afirmar por todo o Conselho e, obviamente, que as instituições serão parceiros fundamentais nesta nossa dinâmica. Qual é a ideia que tem Vítor Vasconcelos dos serviços municipais e o que é que propõe para melhorar estes serviços, que acabam por dizer muito a todos os felgueirenses, que acabam sempre por, num momento ou noutro, recorrer aos serviços do município? Para já nós temos que dar instalações condignas aos nossos serviços operativos. Eu acho que é injusto estarmos a exigir dos nossos funcionários municipais tudo e mais alguma coisa, a resolução de todos e mais alguns problemas, se não formos manifestamente capazes de lhes dar o mínimo de condições de trabalho. E estes últimos 4 anos foram mais 4 anos perdidos, e eu acho que essa tem que ser uma questão fundamental no imediato, quase mal sejamos eleitos, que é procurar dar manifestas condições de qualidade para que os nossos funcionários, nomeadamente dos serviços municipais, possam exercer condignamente os anseios ou resolver os problemas da nossa população. Obviamente que nós vamos procurar dar mais e melhores serviços para os munícipes, em particular tentar desenvolver plataformas digitais e através de novas aplicações e valorizar o mérito e a experiência de todos os trabalhadores municipais. Há aqui um trabalho que me é muito querido, acho que é fundamental descentralizar as competências nas juntas de freguesia, reforçar inclusivamente não só através de meios financeiros, como se faz atualmente, mas também na delegação de competências através de meios técnicos e recursos humanos. Esse trabalho de proximidade tem que ser valorizado e tem que ser intensificado, porque o que importa aqui é, de facto, resolver quase no imediato o problema do município comum. A sua experiência como autarca de freguesia, Vítor Vasconcelos, como sabemos, a Presidente dos Anéis, indica-lhe isso, que é possível protocolos de maior alcance, digamos, com as juntas? Eu creio que sim. Eu tenho uma experiência abrangente a nível nacional no que diz respeito ao trabalho das freguesias com os municípios e, de facto, há bons exemplos de trabalho, de proximidade na resolução dos problemas através das parcerias com as juntas de freguesia, independentemente dos partidos, das cores que assumem. O que interessa aqui é resolver de uma forma rápida, ágil e eficaz os problemas das populações. E se de facto, se a junta de freguesia tem essa proximidade aos problemas, às pessoas, essa abertura, obviamente que se tiveres recursos financeiros, até se tiveres recursos técnicos e se tiveres recursos humanos delegados, eventualmente pela Câmara Municipal de Felgueiras, ao abrigo de acordos de trabalho e protocolos de colaboração, eu creio que sim, que é possível fazer mais e melhor e de uma forma mais barata.
Então, Vasconcelos, caso seja eleito pelos felgueirenses, qual será a sua primeira ação política na Câmara? Eu acho que as pessoas já entenderam, acho que temos que nos unir todos em volta de um projeto comum. O Felgueiras tem que ser para todos e não só para alguns. E é importante que também que manifestemos este projeto de coesão territorial, trabalhar em rede, que não haja Felgueiras que não seja o raio centralizador, a cidade de Felgueiras seja o raio centralizador para todos os outros centros urbanos, mas que trabalhemos em rede em volta dos 4 polos urbanos, não só a cidade de Felgueiras, mas trabalhar também com a Vila de Barrosas, trabalhar com a Vila da Longra, que têm sido tão marginalizadas nestes últimos 4 anos, e trabalhar com a cidade da Lixa, que perdeu claramente a sua centralidade. Em volta desse trabalho, temos que unir todos os felgueirenses num projeto comum, que é Felgueiras, afirmá-la na região, afirmá-la pelas boas práticas ambientais e afirmá-la pelas boas práticas de fixar população, de afirmar os seus produtos endógenos, a sua história, o seu património. Eu creio que essa será fundamentalmente a nossa principal preocupação. E depois, obviamente, reivindicar de quem de direito do Governo, nomeadamente que cumpra aquilo que já se comprometeu com o Conselho que tanto deu, e toda a gente diz isso ao longo dos anos, que já tanto deu para o PIB nacional, nomeadamente através da indústria de calçado, um novo tribunal, condições condignas para a GNR. É fundamental, de facto, que se aumente a capacidade da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que de facto cumpra os compromissos da rede viária, e fundamentalmente é um trabalho que eu gostava e também já o referi aqui, o trabalho intermunicipal. É fundamental que Felgueiras trabalhe com Bizela na questão do Rio Sousa, na questão da ligação com Barrosas. É importante que trabalhemos o Rio Sousa com o município de Lousada em conjunto. É importante que trabalhemos o Seixoso com a Amarante e com o Celurico de Basto. Este trabalho intermunicipal é fundamental para afirmar o Conselho de Felgueiras. Então, Vasconcelos, o PSD tem colocado um pouco a tónica nos últimos tempos no endividamento municipal. Pedia-lhe que nos esclarecesse qual é o que origina, o que é que origina esta preocupação e que avaliação em termos genéricos faz deste mandato que está a terminar. O que se nota é que há um recurso permanente ao endividamento para fazer obras. Não questionamos o valor das obras ou a importância das obras, são fundamentais. O que questionamos aqui é que, de facto, há uma preocupação sistemática em recorrer ao endividamento. Bem, sabemos que as taxas de juros estão muito baixas, mas o que nos preocupa é que nós estamos, neste momento, a contrair empréstimos e a endividar-nos que vão ser pagos até 2035, estamos a hipotecar eventualmente a sustentabilidade económica financeira do Conselho de Felgueiras. Por exemplo, ainda hoje vai à Assembleia Municipal a aprovação de um empréstimo de 11 mil euros. Até que ponto é que a Câmara Municipal tem necessidade de recorrer a um empréstimo de 11 mil euros? Acho que há aqui um abuso nesta matéria no que diz respeito ao recurso aos empréstimos e ao endividamento sucessivo. Há aqui claramente duas formas de fazer obra. Uma é recorrendo à comparticipação de fundos comunitários, a 85%, e obviamente aí a Câmara Municipal terá que assumir os restantes 15%, mas até nesses 15% que às vezes temos que assumir, temos que recorrer aos empréstimos. Ou então é criar nas receitas próprias capacidade para executarmos essa obra. Eu creio que com menos ajustes diretos, com uma contenção nas despesas correntes, como eu já disse, com um trabalho em grupo, em equipa, e apesar dos parcos recursos disponíveis, nós conseguimos fazer, e com esse trabalho em parceria com as juntas de freguesia, nós conseguimos fazer mais e conseguimos fazer melhor. Então, Vasconcelos, por fim, que mensagem é que gostaria de deixar ficar ao eleitorado que nos ouve? Eu gostava que acreditassem em nós. O nosso discurso é muito genuíno, é muito trabalhado, tem uma perspectiva a médio e a longo prazo do Conselho de Felgueiras, mas também temos uma preocupação em tentar resolver os problemas do imediato do Conselho de Felgueiras. Eu peço às pessoas que participem neste ato eleitoral. É um ato eleitoral que vai correr num período pós-pandemia. Temos que estar muito atentos à situação das nossas empresas, do nosso tecido empresarial, da nossa situação e envolvência socioeconómica e cultural.
E, portanto, este é um período fundamental e decisivo para afirmar os próximos 4 anos. Nós estamos com uma equipa jovem, rejuvenescida, esperemos trazer ideias novas e inovadoras ao debate político, que só enriquecem o Conselho e afirmam o Felgueiras, e esperamos que, de facto, ser merecedores da confiança dos felgueirenses de uma forma muito responsável e de uma forma muito empenhada e com muita paixão. Então, Vasconcelos, obrigado por ter vindo a esta entrevista aqui no Autárquicos 2021. Entrevista com o cabeça de lista da coligação Juntos por Felgueiras, PSD-PPM. Agradeço também a vossa atenção neste espaço que, como sabem, pode também ser visto e ouvido nas plataformas digitais da Rádio Felgueiras. A todos, muito obrigado pela atenção.